Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre os mecanismos de defesa. São estratégias que a nossa mente utiliza para lidar com o sofrimento, aquelas emoções que trazem muita tensão, né? Que trazem muita ansiedade. A nossa mente busca mascarar, apaziguar isso utilizando mecanismos de defesa. E para a gente entender isso, eu vou começar explicando sobre a segunda tópica de Freud, que foi uma teoria, né, que ele desenvolveu sobre as instâncias da mente. Sim, como se fossem partes, né, níveis da nossa mente, da nossa consciência, onde a gente processa, né, essas emoções. Freud, ele fala sobre 3 instâncias: o id, o ego e o superego. O id seria aquela parte mais inconsciente, que é guiada pelo desejo, né? O princípio do prazer. O id diz, eu quero agora, né? Que a gente costuma brincar que o id, que é tudo aquilo que é imoral, ilegal, engorda. Nós temos também o ego. O ego, ele fica ali no meio, né, entre o id e o superego, e ele é guiado pelo princípio da realidade. Então o ego pergunta, será que eu devo fazer isso? Ele faz essa mediação entre o que a gente quer e o que a gente pode fazer. E o superego, ele é o nosso juiz, né? Então ele diz, você não pode fazer isso, né? Ele reprime, ele traz culpa, traz vergonha. Sabe quando você faz alguma coisa e depois você fica com a consciência pesada? Pois é seu superego que tá lá, né? Martelando, fazendo que você tenha culpa, que você tenha vergonha. Então, como é que o ego, ele consegue administrar, né, esses desejos do id e essa imposição do superego? Quando tem alguma emoção, né, que traz muita ansiedade, ele busca mascarar isso. Por exemplo, a gente faz algo que não foi muito legal, por exemplo, você briga, discute, é arrogante com alguém, mas aí depois você busca uma explicação, né? É o mecanismo de defesa da racionalização. A gente busca uma explicação racional para aquele nosso ato ou para o ato de outra pessoa. Não, fulano brigou comigo, mas coitado, né? Ele tava num dia ruim, né? O pai dele tá doente, ou meu marido, né, brigou, me bateu, mas eu acho que eu até dei motivo, né? Porque eu também fico irritando ele. Então a gente busca racionalizar as nossas ações ou ações dos outros a nosso respeito. Nós também temos o mecanismo de defesa da negação. Sabe assim, quando tem algo que tá na nossa cara, ali tá todo mundo vendo, né? Mas a gente não quer admitir que aquilo é assim. Por exemplo, né, acontece muito nos casos amorosos. Às vezes a mulher tem todas as evidências que está sendo traída, que o marido está desrespeitando, mas ela não quer admitir, ela fica ali colocando panos quentes e ela nega, né? Acontece muito também a negação nos casos de luto, em que a pessoa, ela demora, né, processar aquele luto, ela demora a admitir que a pessoa partiu, que ela não tá mais ali, então ela continua guardando todos os pertences, mantendo a casa como era, ela meio que quer ignorar que aquilo aconteceu. É como se a pessoa tivesse ido viajar e um dia fosse voltar. É difícil para ela processar essa informação, porque tem uma carga emocional muito grande. Então ela entra em negação. Outro mecanismo de defesa que é bem comum da gente fazer é o deslocamento. Às vezes a gente está muito irritado, aconteceu alguma coisa no trabalho
E aí você desloca aquilo para a sua casa, para o seu relacionamento afetivo, né, com seu esposo ou com seus filhos. Sabe aquela história de que o chefe brigou com você e aí depois você briga com seu marido e seu marido briga com seu filho chuta o cachorro? É assim que a gente faz, né? Ou então a gente desconta na comida, a gente desconta na bebida, muita gente desconta na droga, né? Então a gente desloca essa energia ali, né, para outro lugar, né, com a mesma intensidade ativa. Por exemplo, acontece muito entre os adolescentes, né? Às vezes a pessoa tá ali nutrindo, né, um sentimento por alguém, tá começando a gostar, mas não quer admitir que tá gostando daquela pessoa. Então ela começa a implicar, né? Os amigos falam, você e o fulano. Não gosto de fulano não, ele é feio, né? Começa a colocar defeitos, começa a implicar. Para quê? Porque ela tá, tipo, se opondo àquilo, né? Ela não quer admitir, ela é uma formação reativa, uma forma, né, que a mente consegue para lidar com aquela tensão, com aquela emoção que é muito forte. Esses mecanismos de defesa, eles são muito presentes na nossa vida a todo tempo. Muitas vezes a gente não percebe que está fazendo isso, mas a gente já faz automaticamente, né? Adota isso até como um padrão. Existem vários, né, outros mecanismos de defesa, como também existem alguns comportamentos que são compensatórios. Quando você está muito triste, quando você está muito ansioso, né, de alguma forma você direciona essa energia para outra coisa. Isso acontece porque a gente não consegue lidar, né, com a tensão, com aqueles sentimentos que são muito perturbadores. Como minha psicanalista dizia, a nossa mente, ela nos coloca em algumas armadilhas. Então a gente tem que estar sempre examinando os nossos pensamentos, as nossas emoções, refletindo sobre eles, né, para a gente conseguir administrá-los melhor e ter uma melhor regulação emocional. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilha, deixa seu comentário. Muito obrigada!